Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos falar sobre De Volta para o Futuro e a moral conservadora dos anos Reagan. Em seu discurso feito no State of the Union de 1986, o então presidente Ronald Reagan fez uma citação direta ao filme De Volta para o Futuro. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Essa frase encerra o primeiro filme da trilogia De Volta para o Futuro, mas no discurso do Reagan, ele foi mobilizado para falar na crença do progresso tecnológico e científico, simbolizando a ideia de que o futuro poderia ser moldado por novos caminhos. Essa frase demonstra o tamanho do impacto que o filme teve para a sociedade americana quando ele foi lançado em 1985. Alguns analistas percebem que, inclusive, o uso da palavra futuro nos discursos de Reagan aparece muito mais depois de 1985 do que aparecia antes. Agora, essa adesão do Reagan ao filme não se deu apenas por conta do sucesso estrondoso que o filme teve, mas também porque ele reflete, em alguma medida, os valores conservadores que eram mobilizados pelo Reaganismo. E entender como é que o filme De Volta para o Futuro se conecta com o ideal conservador da década de 80 é o objetivo do vídeo de hoje. Então já deixa um like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. E também considere se transformar em membro apoiador aqui do canal. O membro apoiador do canal tem uma série de vantagens. Ele assiste a vídeos com antecedência, assiste a conteúdos exclusivos, dá sugestão de pauta, participa de sorteio de livros, participa de camarote nas lives que acontecem regularmente aqui no canal e ainda ganha um patch, um símbolo que fica ao lado do nome toda vez que interage comigo por aqui. Tudo isso por menos de $1. Beleza? Então vamos pro vídeo. Pra gente entender melhor como é que o filme De Volta para o Futuro se conecta com o imaginário dos anos Reagan, é preciso que a gente entenda um pouco melhor o que é esse imaginário dos anos Reagan. De certa maneira, o neoconservadorismo e o Reaganismo, de maneira geral, detectam que a década de 60 funcionam como uma espécie de ruptura das tradições e dos valores norte-americanos. Aquela década marcada pelo surgimento do Civil Rights, das manifestações contra a Guerra do Vietnã, da contracultura, do amor livre, do feminismo, enfim, teria sido uma década responsável por desvirtuar a América do seu verdadeiro caminho. Em grande medida, o fracasso da década de 70, a crise do petróleo, a inflação, os baixos salários, o alto desemprego, seria uma espécie de castigo divino por conta dessa desvirtuação moral observada na década de 60. E essa interpretação sobre o que foi a década de 60, que está presente no Reaganismo, como eu já disse, ela também foi responsável por uma idealização da década de 50. Para o neoconservadorismo, então, a década de 50 representa um momento onde a América foi feliz, onde os verdadeiros valores americanos triunfaram. Famílias organizadas em volta de um casamento feliz, com acesso a casas nos subúrbios, com telefone, calefação, ar-condicionado, carros na garagem e muita prosperidade. Esse sonho dourado havia sido destruído justamente pelos anos 60 e a contracultura. Na década de 80, então, aparecia o desejo de retorno à década de 50, como uma forma de consertar esse passado para permitir então que a sociedade pudesse ir em busca de um futuro melhor. Agora, evidentemente que essa visão da década de 50 ela é idealizada. A década de 50 ela é marcada por várias tensões sociais. Esse modo de vida da classe média americana não era acessível para toda a população. Basta a gente lembrar que na década de 50 ainda estava em vigor as leis de Jim Crow, leis racistas que permitiam abertamente a segregação racial no sul do país. E eis aí um primeiro ponto que conecta o filme a esse imaginário conservador. No filme, o Marty McFly volta para o ano de 1955, quando encontra a fictícia cidade de Hill Valley, representada de maneira idêntica como a América dos anos 80, e imagina como foi a década de 50. Lá as ruas são limpas, as casas são organizadas, as pessoas são felizes, não há tensões políticas, nem espaço para direitos civis ou desigualdade de gênero. De maneira bastante curiosa, a Hill Valley idealizada é apresentada para o Marty McFly ao som de Mr. Sandman, canção que havia sido lançada no ano anterior,
em 1954, mas que tem uma função narrativa justamente de mostrar para o personagem que ele está diante de algo que não é real, como se fosse de fato um sonho. Na trama, o Marty McFly vive dois problemas. O primeiro é justamente encontrar uma maneira de voltar para o futuro, e o segundo problema é consertar o estrago promovido pela sua chegada ao passado. De certa maneira, o relacionamento romântico com sua mãe, desenvolvido de maneira inesperada, fez com que a linha do tempo fosse alterada, o que colocava em xeque, inclusive, a sua existência. E aqui está uma questão central, cara ao reaganismo, e que aparece também desenvolvido na obra, que é justamente o papel da família. Quando a gente olha lá em 1985, a família do Marty McFly é completamente desestruturada. Nós temos um pai fracassado, infeliz no trabalho, uma mãe alcoólatra, desgostosa da vida, irmãos que abandonaram a escola, enquanto ele tenta ser alguém diferente, um astro do rock em sua escola. E de certa forma, tudo isso muda com o retorno do Marty McFly ao passado. A partir do momento em que ele ajuda o pai a desenvolver a coragem de enfrentar o seu grande algoz, o Biff, ele eleva a figura paterna àquilo que o ideal conservador americano tanto almejava. Uma vez que no pensamento neoconservador, uma família bem-sucedida é construída em volta de uma figura masculina forte. Assim, quando ele retorna do passado para o seu presente, o que ele encontra é uma família completamente reestruturada, o que é reforçado pela própria transformação da mãe do Marty McFly, a Lorraine, que deixa de ser então uma mulher alcoólatra, desgostosa da vida, e passa a ser uma mulher realizada e feliz, demonstrando que a felicidade da mulher está atrelada ao sucesso do homem. Agora, voltando a Hill Valley e explorando um pouco mais sobre essa questão de como ela representa um lugar parado no tempo, isso também pode ser visto pelo plot do relógio que existe na trama do filme. De certa maneira, o relógio da torre, que se encontra quebrado desde a década de 50, representa justamente esse tempo congelado, indicando a década de 50 como esse momento perfeito e inalcançável. Serve como uma metáfora para dizer de uma sociedade que se quebrou em algum momento do tempo. Consertar o relógio é uma maneira de fazer com que a sociedade siga adiante. E toda essa jornada do Marty McFly é recompensada no final, não apenas pela reestruturação da sua família, mas porque ele ganha um grande prêmio, que é a picape que ele tanto sonhava em ter, ressaltando outro elemento bastante presente no ideário conservador daquela época, que é o consumismo e a realização por meio da satisfação material. E um último item que a gente pode destacar e que está relacionado ao carro que ele ganha no final do filme é justamente o momento em que ele refuga e não aceita participar de um racha, de um desafio de corrida entre carros. Naquele momento ele reforça uma espécie de comportamento desejável para a juventude da época, de 1980. Agora que sua família está estruturada e que sua vida está organizada, ele não precisa mais provar para ninguém que ele é um homem forte. Muito longe do que ter que desafiar os limites da sociedade, ele entende qual é o seu papel dentro dela. E ele está feliz assim. Então, o modelo de juventude que o filme apresenta é a contraposição entre esse Marty do futuro e o Biff, por exemplo, como sendo aquele jovem desregrado, que sempre que rompeu com os limites, sofreu com as consequências ao longo do filme. Isso está em consonância com o próprio modelo de eleitor do Reagan na década de 80. Se hoje a gente diz que a juventude é mais progressista, principalmente entre as mulheres, a realidade da década de 80 é que a juventude americana foi apelidada de os jovens de Reagan. Quando a gente olha para os números da eleição de 1984, os jovens entre 18 e 25 anos votaram maciçamente no candidato republicano. E nesse período, entre os jovens, o símbolo de sucesso não era mais o militante, o hippie que lutava contra o sistema, mas sim o Yuppie, um jovem executivo que trabalhava duro para vencer no mercado financeiro. O que nos permite vincular, inclusive, um outro produto cultural do qual o Michael J. Fox foi um dos protagonistas, que é a série Family Ties, que também fez bastante sucesso na década de 80, onde o Michael J. Fox representava justamente esse modelo de juventude da década de 80. O Alex Keaton, que é o personagem que o Michael J. Fox faz no Family Ties, é um desses jovens que recusam os valores fracassados da década de 60 e abraça os ideais de ambição e autossuficiência dos discursos do Reagan. E foi justamente o sucesso da série que fez com que ele fosse convidado para fazer o filme. Agora, é inegável que existam ecos que estabelecem um diálogo entre o filme De Volta para o Futuro e o imaginário conservador da década de 80. No entanto, a gente não pode esquecer
que o filme é uma comédia. E em grande parte, esses elementos são trazidos de maneira satirizada. A canção Mr. Sandman é um exemplo disso, mostrando que aquela realidade que ele está se deparando não existe, é apenas um sonho, faz parte da utopia da década de 80. Ao mesmo tempo, as histórias que a sua mãe conta sobre a década de 50, como se fosse o grande momento, o Eldorado da sociedade americana, são falaciosas. E ele, da mesma forma que um historiador, quando volta no tempo, percebe que as coisas não se encaixam direito. A mãe dele criticava abertamente as mulheres da década de 80, corrigindo inclusive o comportamento da filha, dizendo que na sua época as mulheres eram recatadas, que não se jogavam nos braços de qualquer homem. E quando o Marty McFly volta no passado, o que ele vê é completamente o contrário. Sua mãe fuma, já tem predisposição ao alcoolismo, se engraça com o primeiro sujeito que aparece na sua frente, que no caso é o seu próprio filho. Tudo bem, ela não sabia, mas era o próprio filho. Além do que, a versão que ela conta para o dia que ela conheceu o pai do Marty McFly, o George, é falaciosa também. Ao contrário do que eles contam, ele estava bisbilhotando a mãe enquanto ela se trocava. E foi justamente nessa cena em que a confusão se deu, criando o relacionamento amoroso entre a mãe e o filho. E eu concordo que a Hill Valley que aparece no filme é completamente idealizada. Trata de fato dos anos 50 imaginados pelos nossos conservadores. No entanto, a figura do prefeito demonstra que a questão do racismo, ainda que tratado de maneira bastante sutil, está presente. Porque na década de 50, o prefeito, que é vivido por um ator negro, tinha um emprego de garçom. E quando o Marty McFly fala pra ele que ele vai ser prefeito, ele gosta da ideia e já se imagina como sendo prefeito, sendo imediatamente desencorajado pelas pessoas ao seu redor, demonstrando que um prefeito negro era algo bastante difícil de acreditar. Sem contar que a cena em que o Marty McFly se encontra com o Dr. Brown traz ainda uma informação que compõe a ideia de que muitos dos elementos conservadores que são mobilizados pelo filme são feitos de maneira satírica, quando o Dr. Brown pergunta para o Marty McFly quem era o presidente dos Estados Unidos em 1980. Then tell me, future boy, who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Then who's vice president? Jerry Lewis? Lembrando que na década de 50, o Ronald Reagan era de fato um ator, mas muito longe de ser um ator reconhecido por sua qualidade artística. Ele era quase sempre um coadjuvante em filmes B. Ou seja, ao fim e ao cabo, de fato, o filme De Volta para o Futuro dialoga com vários elementos da década de 80 e nos ajuda a entender um pouco mais sobre qual é o ideal conservador e a moral conservadora dos anos Reagan, trabalhando uma concepção de família idealizada, de papéis de gênero bem estabelecidos, de valores a serem defendidos, como uma forma de consertar o passado da América, reparando os erros da década de 60 e projetando um futuro onde estradas não são necessárias para a América. No entanto, boa parte desses elementos são trazidos ao público de maneira satirizada, o que demonstra que o filme não é chapa branca ou faz uma pura e simples propaganda do discurso conservador da época. E aí, gostaram da análise sobre o filme De Volta para o Futuro? Eu devo dizer que eu me baseei em 2 livros. O primeiro deles foi o The Worlds of Back to the Future, Critical Essays on the Films, editado por Saoirse Flynn. O segundo livro foi Back to the 50s, Nostalgia, Hollywood Film and Popular Music on the 70s and 80s, do Michael D. Dyer. E por fim, o artigo intitulado A Nostalgia dos anos 50 no Cinema Norte-Americano dos anos 80, os casos de Volta para o Futuro e Veludo Azul, escrito por Laura Canepa e Rogério Ferraz. E para você, faz sentido essa análise? Você acha que de fato o filme De Volta para o Futuro tem uma mensagem conservadora? Ou você acha que a mensagem conservadora é justamente satirizada no filme? Escreva nos comentários que depois eu passo lá para interagir com vocês. E se você gostou desse vídeo e se chegou até aqui é porque gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar o conteúdo com um amigo ou uma amiga. E considere se transformar em membro apoiador aqui do canal. Beleza? Um grande abraço. See ya! Bam, 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 bam. Mr. Sandman, bring me a dream, making the cutest I ever seen.